Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases e nós veremos a parte de densidade gasosa, tudo bem? Então a gente vai fazer uma relação entre a densidade de um gás e a temperatura, né? Nós vamos fazer uma relação entre a densidade de gases diferentes e a gente vai fazer uma relação entre a densidade e o nosso ar atmosférico, tudo bem? Então, a gente vai conseguir comparar, saber quem fica em cima, saber quem fica embaixo, saber se flutua, se não flutua. Isso tudo a gente vai ver na nossa aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Antes, nós começaremos a ver qual é a relação que um gás tem, a densidade de um gás tem, com a nossa temperatura. Antes, vamos só relembrar de uma formulazinha chave pra gente, que é a fórmula da nossa densidade, né? Que a gente já está acostumado a ver. Quando eu falar de densidade, galera, é claro que tudo a nossa matéria, né? Nós temos uma densidade, né? E essa densidade sempre vai ser o quê? A densidade vai ser uma relação entre a massa desse objeto, né? Ou desse material, dividido pelo volume que esse material ocupa. Isso é nossa densidade. Então um sólido vai ter uma densidade, um líquido vai ter uma determinada densidade e um gás também vai ter uma densidade. É claro que a densidade de gases é uma densidade bem baixinha, né? Lembre que quando a gente for comparar nossos três estados, sólido, líquido e gasoso, o sólido possui uma maior densidade, né? Enquanto o gasoso possui uma densidade bem pequenininha. Isso se dá porque você tem pouca matéria, pouca massa, né? Essas partículas estão bem longe de uma da outra, então ela ocupa um volume muito grande e nesse volume você tem pouca massa, tá? Então, em geral, comparando os três estados, a densidade de um gás é pequena. Mas beleza. Eu quero que você, por enquanto, salve na memória essa fórmula aqui, que ela vai ser importante na nossa relação entre a densidade e a temperatura. Antes da gente ver qual é essa relação, vamos só deduzir uma expressão aqui. E eu não quero, claro, eu quero só que você entenda como é que eu vou chegar, tudo bem? Você não precisa, obviamente, saber fazer todas essas deduções matemáticas, mas eu quero que você entenda onde é que eu vou chegar. Estou fazendo passo a passo, mas não se preocupe, é bem tranquilo, tá? Vamos lá. A nossa expressão de Clapeyron, agora a gente já está bem acostumado, né? Pressão vezes volume, que vai ser igual ao número de mols, vezes a constante geral dos gases, vezes a nossa temperatura. Tudo bem? Então a nossa equação de Clapeyron agora a gente já está acostumado, tá? Então vamos lá. Lembre-se que esse N aqui, que é o nosso número de mols, né? Vou destacar aqui em vermelho, ele pode ser reescrito de uma outra forma, né? Que a gente já está acostumado lá desde a nossa estequiometria, né? Sendo que o nosso N, né, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar, que é nosso gramas por mol do gás em questão. Beleza? Então, eu simplesmente vou trocar esse N por essa expressão aqui, por essa fração. Tudo bem? Então, eu vou reescrever isso aqui de uma outra formazinha. Tá? Então, isso aqui vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, nós teremos pressão... Deixa eu escrever aqui em cima, tá? Vou pegar aqui. Vai ficar um pouquinho... Vai ter um pouquinho mais de espaço, tá? Então, vamos lá. Vai ter pressão vezes o nosso volume, que vai ser igual a massa em gramas, dividido, né, pela massa molar, que é gramas por mol. Beleza? Vezes R, que é a constante geral dos gases, vezes o T, que é a temperatura. Tá? E lembre-se que a temperatura vai ser em Kelvin, tá? Só reforçando a ideia. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse M, que é a nossa massa molar, multiplicando. E eu vou passar esse V dividindo. Tudo bem? Pegou a ideia? Então olha só. Vai ter a nossa pressão vezes a nossa massa molar, tudo bem? Que vai ser igual a massa, que vai ser em gramas, só para destacar aqui, dividido pelo nosso volume, vezes R, vezes T. Tudo bem? Agora, galera, já que isso aqui está multiplicando, eu vou pegar esses dois carinhas aqui e vou passar dividindo pelo outro lado, tá? Então, olha só, eu vou só reescrever isso aqui de uma outra forma. Então, nós temos a massa dividido pelo nosso volume, que vai ser igual a pressão vezes a massa molar, dividido por R vezes T. Ora, mas tem alguma coisa de igual aqui. Ora, o que é isso aqui, galera? O que é isso aqui que eu vou destacar em azul? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? É a nossa densidade. Olha que interessante. Então, isso aqui nada mais vai ser do que a densidade igual a P vezes M dividido por R vezes T. Isso que é a nossa densidade do gás, especificamente. Então, eu vou colocar aqui densidade do gás. Tudo bem? Se eu for colocar isso aqui, se eu tiver uma pressão constante, nossa massa molar vai ser uma constante e o nosso R também é uma constante, né? Eu vou chamar isso tudo aqui de K, né? De uma constante
K, uma constante K qualquer, tá? Então eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma, tá? Deixa eu escrever isso aqui em um outro lugar, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu posso escrever. Deixa eu escrever aqui no cantinho, né? Tô colocando isso aqui tudo como uma constante K, né? Isso aqui vai ficar aqui, a densidade do gás vai ser igual, né, a uma constante K vezes 1 sobre T. Essa vai ser nossa relação entre a densidade e a temperatura. Presta atenção. Agora que eu cheguei nessa expressão matemática, o que eu vou analisar? Eu vou analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Mas olha só que interessante. Galera, se eu aumentar essa temperatura aqui, né, o que vai acontecer com a densidade do gás? Olha, se eu aumentar esse número aqui, né, significa que esse número no geral vai ficar pequenininho, né? 1 sobre um número bem grandão, vai ficar pequeno esse número, né? Isso significa que a densidade do gás vai o quê? Vai diminuir. E faz todo sentido do mundo. Por quê? Se eu aumentar essa temperatura, a densidade do gás diminui. E aí que está a explicação por que balão de ar quente sobe, por exemplo. Lembra que no balão de ar quente o cara fica lá jogando fogo dentro da estrutura do seu balão? Por quê? Ele está aquecendo aquele gás, a densidade do gás está diminuindo e o balão faz o quê? O balão sobe. Tudo bem? Então, o que eu quero que você salve na memória? Né? Eu quero mostrar isso aqui, onde é que eu cheguei aqui. Claro que você não precisa saber fazer essa dedução matemática, sabe? Só quero que você saiba onde é que eu cheguei nessa história. E eu só quero que você salve na memória o seguinte. Deixa eu apagar aqui no cantinho. Vou apagar meu apagador aqui. Aliás, acho que eu vou escrever aqui no cantinho, que dá. Olha só, o que eu quero que você salve na memória é o seguinte. Que relação entre a densidade de um gás e a nossa temperatura são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, significa que a densidade do gás diminui necessariamente. Tudo bem? É isso aqui que eu quero que você salve na memória. Beleza? Que a densidade de um gás e a temperatura são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza? Então essa é a relação entre a densidade de um gás e a temperatura. Beleza? Então vamos lá. Fique comigo para o próximo vídeo, ao qual nós analisaremos agora dois gases diferentes, numa mesma temperatura, por exemplo. Valeu? Muito obrigado e até lá.